Ministro da Educação confirma para 2026 curso de Medicina no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em São Mateus, norte do estado. A expectativa é que a seleção dos alunos ocorra ainda no segundo semestre desse ano. Começa agora mais um assunto de estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse novo campus, além de agronegócio, segurança pública, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, durante o seu mandato, o senhor já destinou mais de 2 bilhões de reais para o seu estado, para o Espírito Santo, e a área que mais se beneficiou desses investimentos é justamente a área da saúde, com mais de 594 milhões em emendas. Como que o senhor avalia a saúde do seu estado e quais os principais desafios nessa área? Bom, na verdade, a saúde pública é um direito constitucional, né? Está previsto no artigo 6º da Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88, quando o legislador constituinte estabelece que são direitos sociais, direito à educação, saúde, habitação, lazer, vestuário, enfim, previdência, trabalho. E, infelizmente, nós temos uma desigualdade social no Brasil e não é diferente no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem uma saúde fiscal, ele tem vindo de uma sucessão de governos com uma boa gestão e que nós temos que cada vez mais fortalecer para dar efetividade a essa garantia constitucional. Então, por isso que eu sempre foco na saúde pública e bem como na educação, na certeza de que você estaria cumprindo com essa determinação constitucional como a saúde, como um direito de todos. E outra área também que o senhor vem beneficiando com emendas é a segurança pública. Na visão do senhor, que já foi há alguns anos delegado de Polícia Civil no Espírito Santo, o povo capixaba pode se sentir seguro nas ruas? Esse é um desafio que nós temos no país e também no estado do Espírito Santo. A população ela tem que ter a plena convicção de ter a pacificação social e a tranquilidade de andar nas ruas, de poder utilizar um telefone celular, um cordão, ou uma pulseira, ou um relógio, né? Isso também é um direito constitucional. Se nós pegarmos, tudo parte da Constituição Federal. O artigo 144, ele é taxativo quando diz que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E ali dentro desse artigo 144, você tem as funções constitucionais de cada instituição. A Polícia Militar, com um trabalho de policiamento ostensivo, por isso que ela anda fardada e armada, para prevenir que o crime ocorra. E quando, infelizmente, acontece um crime, entra em cena o trabalho da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que vai coletar provas de natureza objetiva e subjetiva para remeter ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Você tem a competência residual da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para o patrulhamento nas rodovias federais. Então, hoje eu vejo que o Espírito Santo também tem um passado em que o índice de criminalidade era alarmante, mas que hoje eu vejo uma ascensão, tudo em virtude de um conjunto de fatores. Se você investe na saúde, se você investe na educação, se você dá a possibilidade de trabalho para a população, primeiro emprego para o jovem, se você tem iluminação pública, saneamento básico, ou seja, são vários fatores de forma interdisciplinar que vai dar efetividade e vai transmitir não a sensação, mas a certeza de segurança para a população. Então, hoje eu sinto que a população capixaba está num momento positivo, tanto no aspecto da saúde e no aspecto da segurança pública. É claro que a gente sempre tem muito a melhorar, daí a importância desse aporte de emendas, tanto individual como de bancada, para dar efetividade a tanto o direito constitucional de segurança pública como o direito de todos devido do Estado, bem como a saúde pública. Como eu falei na abertura do programa, o senhor contribuiu com a articulação da oferta do curso de Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus. Isso. Então, segundo o Ministério da Educação, as aulas já estão previstas para começarem no ano que vem, 2026. Como é importante essa conquista para São Mateus e para a região? Eu tenho muito orgulho de falar que eu venho da escola pública. Eu sempre utilizei a escola pública, eu sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. E eu não posso perder a capacidade de me indignar. Eu tive
algumas reuniões com o ministro Camilo, a quem eu agradeço a sensibilidade, falando para ele, olha, o Espírito Santo é um Estado organizado, a educação pública é um direito constitucional, mas nós temos 4 milhões e quase 4 milhões e 200 mil habitantes e apenas uma universidade federal na Grande Vitória ofertando 80 vagas no curso de medicina. Passou da hora, eu nada contra as instituições particulares terem a possibilidade de ofertar cursos de medicina, principalmente para quem tem condições de pagar. Agora, eu, como sou filho de um motorista de ônibus, minha mãe semi-alfabetizada, 6 filhos, sempre estudei em escola pública. Se não for a Universidade Federal do Espírito Santo ou os institutos federais, o filho do pobre não vai conseguir fazer um curso de medicina, por exemplo, porque não tem como pagar 10, 12, 15 mil reais por mês só de mensalidade para fazer um curso com tamanha concorrência. Então, o ministro se sensibilizou. O pleito era para autorizar o curso de medicina no campus de São Mateus, que atende a região norte, e isso já está certo. Os alunos vão participar do processo do Enem agora para começar a cursar o curso de medicina na região, lá em São Mateus, que vai atingir toda a região norte e noroeste, pegando inclusive parte do estado da Bahia. E eu queria também, e é o meu sonho, e isso eu acho que o compromisso do ministro Camilo é atender também, é ter um curso de medicina no campus da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre, que aí nós ficaríamos na Grande Vitória, ofertando curso de medicina, no norte do estado, no campus de São Mateus, e no sul, no campus de Alegre. Eu acho que dessa forma é que a gente pode transformar a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que para quem é pobre, a educação é a mola propulsora, é o maior ato talvez de resistência até, e de inserção, né, na sociedade. Eu lembro que quando eu fiz escola técnica, o bairro que eu morava não tinha nem energia. O bairro que eu morava não tinha nem saneamento básico. Não tinha linha de ônibus. E nós só tínhamos uma escola técnica federal. E minha mãe, eu lembro que ela chorou emocionada quando soube que eu passei na escola técnica, que era muito concorrida. Aí eu lembro que ela falou assim para mim, Fabianinho, que ela só me chamava assim, se for necessário a gente vende a nossa casinha para você estudar. E aí eu acordava de madrugada, porque você imagina, eu tinha que estar 7 horas dentro da escola técnica, eu ia andando, era um bom percurso, para pegar o ônibus, eu dava sinal para o ônibus, na época não tinha políticas de incentivo a estudantes, não tinha passe livre, nada disso, então eu tinha que dar sinal, aí eu falava, eu sou filho do motorista Alvino, e deixa eu entrar pela frente, porque meu pai já tinha conversado com os colegas, para que deixasse o filho entrar pela porta da frente sem pagar a passagem. Olha o risco correndo, né, de ser demitido. E quantas portas fecharam na minha cara e quantas eu consegui entrar para me formar na Escola Técnica Federal do Espírito Santo. E hoje eu tenho orgulho de falar que nós temos 26 institutos federais no Espírito Santo. Quer dizer, cada vez mais tendo esse olhar de empatia e humanizador, é humanizar a dor, é se colocar na dor do outro através da educação, uma educação pública de qualidade. Então eu falo isso não por vitimismo, eu falo isso por orgulho, eu falo assim, meu Deus, talvez se eu viesse de uma família com poder aquisitivo, eu não tivesse a sensibilidade de sempre estar lutando pela população que mais precisa. E eu sempre falo que eu tenho 2 missões na vida, que é ser policial, que fui delegado por 27 anos, e ser professor. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal desde 1999. Eu estou como senador, mas eu acho que a função do parlamentar é usar a palavra para apresentar o Brasil aos Brasis diferentes, é dar dignidade à população que mais precisa. É você diminuir esse abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Por isso que eu nunca perco a capacidade de me indignar. Por isso que eu estou à frente de tentar levar para o Espírito Santo o máximo de recursos possível para dar saúde pública de qualidade. Eu lembro que há pouco tempo uma senhora mandou num direct no meu Instagram, e eu acho que ela pensou que não fosse eu que fosse responder, e ela mandando um laudo que ela tinha sido diagnosticada com câncer, aproximadamente 10 centímetros.
e não tinha conseguido fazer uma consulta num oncologista. Eu fiquei imaginando, me colocando na dor daquela mulher do interior do estado, de 51 anos, sabendo que tem um câncer e que ela não teve ainda sequer a possibilidade de uma consulta com um oncologista. Aquilo me causa um impacto, né? Eu peguei o telefone, liguei para o secretário de saúde, nunca vi aquela mulher na minha vida. Mas quantos não tiveram essa possibilidade? Quantos que infelizmente ainda morrem nos corredores dos hospitais públicos? Quantos que infelizmente não têm acesso a uma educação pública de qualidade? Por isso que eu fico questionando aqui no Senado, principalmente quando falo em meritocracia. Meritocracia para quem? Se você tem na largada, uns largaram primeiro que outros. Você tem uma desigualdade social muito grande. E essa desigualdade compete a nós parlamentares, dar dignidade à população e à população que mais precisa. E falando em ajudar quem mais precisa, o senhor participou recentemente de um encontro, uma reunião com entidades sociais para discutir investimentos em assistência social no seu estado. Quais iniciativas que o senhor tem apoiado mais nessa área da assistência do povo capixaba? A área da assistência é uma área que faz meus olhos brilhar, porque as instituições, elas suprem a falta do Estado, seja do poder público municipal, seja do poder público estadual ou federal. Então, quando eu faço um aporte, por exemplo, de emenda para fortalecer uma APAI, e eu gosto de atuar e fazer essa inserção e investimento ali nas APAIs do Espírito Santo, porque só quem tem um filho especial sabe o que é. Quando você precisa de uma consulta com um neuropediatra, ou com um fonoaudiólogo, ou com um fisioterapeuta, não importa a especialidade, e que você, infelizmente, se depara com a ausência ou ineficiência do poder público. Então, por isso que eu falo que essas instituições, eu tenho o maior amor e carinho, e eu quero aqui agradecer todas elas. Vitória Down, as APAIs que eu tenho ajudado, os hospitais filantrópicos, todos eles fazem uma função que seria principalmente do Estado. E como o Estado muitas vezes não consegue, ao seu tempo e à hora, dar uma resposta para dar efetividade a essa garantia constitucional, porque não é favor, é direito, porque está na Constituição Federal, eu tenho, assim, 100% de adesão. Quando eu percorro por essas instituições, é o tipo de agenda que me fascina cumprir no Estado. Às vezes, se você tem uma agenda mais política, que eu tenho que participar, óbvio, não estou desmerecendo, mas quando você vai até uma instituição dessa, uma instituição que trabalha... Ontem mesmo eu fui numa instituição, num bairro muito pobre, na Grande Vitória, com professores da Escola de Música do Estado, ensinando os alunos a tocar violino. E ali você vê o brilho no olhar daquelas crianças. E trabalhando no contraturno para fortalecer a educação pública. Eu falo, meu Deus, vale a pena isso, né? Eu fiquei muito tempo na minha vida criminalizando a política. Quando as pessoas falavam para mim, Contarato, você podia ser político. Eu falava, não, isso não é para mim. Foi um grande erro da minha vida. Hoje eu faço um apelo a qualquer pessoa que estiver nos assistindo. A única forma de você transformar a vida das pessoas é através da política. Eu lembro que eu fui tocado pelo discurso de Martin Luther King, quando ele fala que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Eu lembro quando eu decidi me candidatar, minha família não concordou. Você vai se misturar com essas pessoas? Porque, infelizmente, no Brasil há uma criminalização da política. E eu lembro que eu falei assim, a partir de hoje vocês não têm legitimidade para reclamar que a saúde pública não é de qualidade, que a educação pública não é de qualidade, que nós temos uma elevada carga tributária, que nós não temos possibilidade de um emprego para o jovem. Porque se vocês me conhecem, sabem do meu caráter, acham que eu não posso estar, mas vocês perpetuam quem faz da política uma profissão. Nada contra quem vá, mas eu tenho como missão na minha vida ser delegado e ser professor, e quero dar um mandato em que a população capixaba tem orgulho de dizer que eu lutei por um Espírito Santo mais justo, fraterno e igualitário.
Agora, senador, falando em agronegócio, o seu estado, Espírito Santo, bateu alguns recordes importantes. No ano passado, a gente preparou uma arte aqui para analisar alguns números. Vamos à tela. Então, em 2024, quase 3,3 bilhões de dólares, foi uma alta de 71% em comparação ao ano anterior, 2023. Liderança no Brasil em café conilon, gengibre, pimenta e mamão, e produtos em alta relevante como café cru, mais de 125% de valorização, carne bovina e celulose. Essa é justamente a segunda área a qual o senhor mais destina investimentos. Qual que é a expectativa do senhor para esse ano de 2025? Olha, ela é muito boa, porque o Espírito Santo ele tem uma topografia muito propícia. É um estado pequeno, com 78 municípios, mas que você tem no litoral belíssimas praias, mas a 50 quilômetros você tem região de montanhas. Então, você tem uma topografia e um clima extremamente favorável. Eu tenho feito aportes de emenda para aquisição de máquinas e equipamentos, retroescavadeira, caminhões, que isso faz com que o poder público lá na ponta, e aqui eu quero enaltecer o trabalho dos vereadores e dos prefeitos, porque quem recebe esse muro de contenção de todas as demandas é o vereador e o prefeito. A população ela não sabe distinguir qual é a função qual é a responsabilidade, se é do prefeito, ou se é do governo do estado, ou se é do presidente da República. Ela quer o serviço prestado. Então, quando ela vai até um vereador querendo um exame de uma mamografia, uma cintilografia, uma ressonância magnética, uma tomografia, ela não está preocupada se isso é função do estado, se é função do governo federal ou do município. Ela quer efetivamente o direito dela assegurado e efetivado. Por isso que eu faço esse aporte para fortalecer a agricultura. Quando a gente vê aí o Espírito Santo líder na produção de café, do mamão, do gengibre, da pimenta, porque você tem uma diversificação e que você, com esse aporte de emenda, você pode dar condição, principalmente para o pequeno produtor. Eu costumo falar na minha equipe assim, eu amo, e isso envolve também a agricultura familiar, né? Porque quando eu faço, assim, por exemplo, uma destinação para construir um campo ou uma quadra na zona rural do município de Nova Venécia, que é o município que eu nasci, por exemplo, você transforma toda a autoestima daquela comunidade. A gente no interior, eu sou do interior com muito orgulho, a gente costumava falava assim, vamos lá na cidade, como se fosse o centro da cidade do município, que já é do interior. Então, quando você faz isso, você faz um aporte de uma retroescavadeira, você luta para que as estradas tenham pavimentação, para que tenha cobertura de telefonia celular, você vai impactar isso na economia, né? Você tem um estado pequeno que pode ter uma cobertura, por exemplo, de telefonia celular, que o vendedor daquela quitanda, daquele bar, ele vai poder passar o cartão de crédito das pessoas e vai gerar economia, né? Vai gerar emprego. Então, eu tenho, assim, a minha consciência muito tranquila que nesse período, no mandato, eu fiz aporte de emendas para todos os 78 municípios, além dos setores do terceiro setor, da sociedade civil, né? Porque eu aprendi que um dos princípios que rege a administração pública é impessoalidade. Eu nunca procurei saber se o prefeito do município é do partido A, B ou C, porque isso não é o importante. O que importa é você prestar um serviço ao munícipe, aquele morador, aquela moradora que está lá precisando de saúde pública, de saneamento básico, de iluminação pública, de agricultura familiar, que ele tenha incentivos fiscais. Então, e isso não tem coloração partidária, mas isso vem de um conhecimento daquilo que, para mim, é sagrado, que são os princípios que regem a administração pública, expressos no artigo 37, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito bem. Agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia Legislativa do seu estado. Vamos à tela. Senador Contarato, aqui é o Eduardo Dias, jornalista da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Minha pergunta para o senhor é sobre trânsito, os crimes, as mortes no trânsito. O senhor, enquanto delegado aqui no estado, atuou por muitos anos nessa área, atuando, combatendo os crimes de trânsito.
E aqui no Espírito Santo, em 2024, o ano passado, pela primeira vez na história, registramos mais mortes no trânsito do que mortes de homicídio. Como senador, como o senhor analisa essa situação atual do país? Está avançando a legislação para melhorar essa situação, diminuir essa quantidade de mortes? Qual a avaliação do senhor sobre o cenário atual? Bom, Eduardo, eu agradeço a oportunidade de você ter feito essa pergunta. Eu fiquei mais de 10 anos da minha vida como delegado atuando na Delegacia de Delitos de Trânsito. E isso foi a mola propulsora para eu me habilitar a pleitear uma vaga para vir para o Senado. Porque eu me sentia ali, Sérgio, enxugando gelo. A cada inquérito que eu instaurava, a vítima fatal, na capa do inquérito normalmente tem indiciado, tem vítima fatal e o artigo que você está indiciando aquela pessoa. E é uma morte muito, muito, muito cruel, a morte no trânsito, porque é a filha que foi para a balada e não veio, é o filho que foi para a escola e não chegou. O último lugar que um pai pensa em procurar um filho é no departamento médico legal que cheira a morte. Então, quando eu recebia lá um casal que veio até a minha presença, porque eu era responsável para liberar as vítimas fatais de acidente de trânsito. E aquele casal dilacerado, né? Eles me faziam perguntas por 10 anos que eu não conseguia responder. Eles me questionavam. O motorista estava em estado de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro. A polícia devolveu o carro para o motorista. A polícia devolveu a habilitação para o motorista. O delegado autuou, mas fixou R$1.000 de fiança. A vida da minha filha vale R$1.000, doutor? Eu recebi essa carga dioturnamente. E aquilo me incomodava, assim, sensivelmente. E eu lembro que os livros didáticos não passam aquilo que eu vivenciei ali. Porque uma coisa é você falar em estatística, 1.000 pessoas morrendo por ano vítimas de acidente de trânsito no Espírito Santo. 1.000 pessoas. Então, aquela é uma morte, esse é um número, mas ao redor desse número você tem outras estatísticas. Eu sempre pontuava nisso e continuo pontuando. Quando um pai, foge à lei natural, um pai sepultar um filho, né? Pela cronologia do tempo seria o contrário. Mas quando isso acontece, toda a família morre. Porque, de alguma forma, né? Eu lembro que eu atendi o casal para liberar o corpo, a vítima fatal, que foi a filha. Passava-se 3 meses, só vinha a mulher. Eu perguntava, cadê seu esposo? Ela começava a chorar e falava, nós nos separamos. Quer dizer, o Estado não dá um apoio psicossocial para essas famílias, então eles começavam a se julgar culpados pela morte da filha. Eu falei que não era para você ter dado a moto, eu não disse que não era para você ter deixado ir naquela festa, naquela balada, como se eles fossem responsáveis pela perda da filha. O irmão sentia a falta da irmã, e ele começava a cair o rendimento escolar, ou usar o cigarro, ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. O avô sentia a falta da neta e entrava em depressão. Quer dizer, toda a família adoece. E qual o custo dessas mortes? Então, aquilo eu comecei e falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu consegui, como delegado, instituir um dia em memória às vítimas de acidente de trânsito, que eu sempre puxei pela Constituição Federal. Para mim isso é muito sagrado. A espinha dorsal do Estado Democrático de Direito é a Constituição Federal. E um dos princípios da administração pública é a eficiência. Então eu participava lá de sepultamento e comecei a mobilizar. Eu sou católico, mas eu comecei a mobilizar e consegui aprovar, como delegado, um deputado abraçou a causa e foi aprovado um dia em memória às vítimas de acidente de trânsito, que é feito no Convento da Penha, primeiro domingo de maio. E ali distribuía flores, às vezes eu comprava com meu dinheiro ou com alguém que se sensibilizava, os pais, as famílias estampando o rosto dos seus filhos, ou do seu pai, ou do seu marido, do seu avô, ali, e no momento que eu queria que fosse um culto ecumênico, no momento de solidariedade. E eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer mais, mas para eu mudar a lei, porque ninguém ficava preso. Olha que eu estou usando o verbo no passado. Ninguém ficava preso, mesmo se bêbado, mesmo se estivesse batendo um racha, que é
a disputa não autorizada por espírito de emulação, né, que é um crime previsto no artigo 308 da Lei 9.503/97, que é Código de Trânsito Brasileiro. Mesmo se fosse condenado a 8 anos de reclusão, ele não ficava nenhum dia preso, porque como o crime no Código de Trânsito ele é o homicídio ou a lesão, ele é culposa, ou seja, sem intenção, mesmo em estado de embriaguez, mesmo sendo resultante de um racha, por força do que determinava o Código Penal, os juízes tinham que substituir a pena de prisão pelas restritivas de direito ou limitação de final de semana. E essa era a realidade. E eu aqui no Senado, eu consegui aprovar, e hoje já é lei de minha autoria, que não cabe mais substituição de pena para motorista bêbado que matar ou lesionar, ou se ele estiver batendo um racha, se ele matar ou lesionar. Então, se ele for condenado até 8 anos de reclusão, ele vai cumprir a pena no regime estabelecido ali pela sentença. Mas isso só depois da condenação, porque nós temos como premissa constitucional que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Agora eu estou lutando aqui no Senado para aprovar, para tornar crime hediondo e inafiançável se o homicídio ocorrer estando o motorista em estado de embriaguez. Porque o principal bem jurídico tutelado no Estado brasileiro é a vida. Então, se você houve a violação dessa vida humana e o motorista que deu causa estava em estado de embriaguez, esse crime não pode ser afiançável. E aí sim, ele permaneceria preso desde o momento do auto de prisão em flagrante até a sentença, sentenciou, condenou, vai cumprir a pena no regime estabelecido pela sentença. Então, tem muitas coisas que têm que ser evoluídas, mas essa que era uma bandeira de minha campanha, como delegado e candidato ao Senado em 2018, foi determinar a cadeia para motorista bêbado que mata, e hoje é lei de nossa autoria. Agora, mas claro que aqui no Senado a gente aprende que o ótimo é inimigo do bom. As coisas vão acontecendo ao tempo e à hora, de acordo com o tempo também da vontade do legislador. Muito obrigado, senador Fabiano Contarato, pela participação aqui no Assunto do Estado. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.